Eu nunca deveria ter dormido naquela casa. Mas na época, eu não sabia. Era uma viagem curta para visitar minha tia em uma vila isolada. A estrada de terra parecia se estender infinitamente, engolida por uma paisagem árida e silenciosa. Quando finalmente cheguei, o sol já estava baixo, tingindo tudo de um laranja sombrio. Minha tia me recebeu com um olhar que parecia ansioso, mas disfarçou rápido com um sorriso cansado. Fique comigo na casa grande, ela insistiu, mas eu estava determinado a dormir na pequena cabana ao lado, onde minha mãe ficava quando era criança. Algo sobre aquele espaço antigo e esquecido me atraía. Tia hesitou. Só, não durma com os pés descobertos, disse em um tom casual demais. Ri, achando graça do conselho. Mal sabia eu. A noite caiu rápido, e um silêncio pesado se instalou. Fechei a porta com cuidado e deitei na cama de madeira rangente. O colchão era fino, desconfortável, mas o cansaço me venceu. Os grilos cantavam lá fora, e eu estava prestes a adormecer quando senti um peso. Leve no início, como se um gato tivesse subido na cama. Mas não havia gato. Meu coração começou a bater mais rápido. O peso se moveu. Percorreu meu corpo devagar, das pernas até o peito. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas então senti. Pequenos dedos tocaram meu rosto, frios e secos. Abri os olhos. E não havia nada. O peso sumiu de repente. Minha respiração estava rápida e irregular. Devia ser um sonho, uma paralisia do sono, algo explicável. Mas ao me virar para o outro lado, meus olhos se arregalaram. Pegadas molhadas marcavam o chão de terra batida, vindas do nada, indo até a beirada da cama. E então o colchão afundou de novo. Eu quis gritar, mas minha garganta travou. Algo pequeno, ágil, rastejou pelo colchão ao meu lado. O cheiro de água parada e terra molhada invadiu meu nariz. Meu corpo inteiro se arrepiou quando senti a respiração quente no meu ouvido. Você me vê agora. A voz era fina, deformada, como o miado de um gato quebrado. Meu corpo congelou. Não podia me mexer, não podia respirar. O peso sobre o meu peito ficou insuportável. O colchão cedeu ainda mais, como se algo subisse em mim. Fechei os olhos. Repeti mentalmente qualquer oração que conhecia, mas a criatura riu. Um som baixo, seco, como um arranhão no vidro. Você acha que isso me afasta? Sussurrou, e então senti. Unhas afiadas percorrendo meu braço, devagar, sem pressa. Eu precisava sair dali. Reuni todas as forças e me joguei para fora da cama, tropeçando no chão. O quarto estava escuro, mas podia sentir a presença na cama, me observando. A porta parecia distante demais, mas corri. Meus pés chutaram algo, um pequeno osso, antes de alcançar a maçaneta. Abri com um tranco e corri para a casa grande. Minha tia já estava acordada, me esperando. Seus olhos estavam arregalados, cheios de algo que parecia pena. Você viu? Ela sussurrou. Não era uma pergunta. Ela me fez sentar e, sem dizer mais nada, trouxe um balde de água com ervas e esfregou meus pés com força. O cheiro era forte, herbal, quase queimando minhas narinas. Ele não gosta disso, disse, ainda esfregando. Mas você já chamou atenção demais. Vai ser difícil se livrar dele. Eu tremia. Meus olhos foram para a porta, esperando que a coisa aparecesse a qualquer momento. O que era aquilo? Minha tia hesitou, depois sussurrou, tokoloshi. A palavra pairou no ar como um veneno. Eu não sabia exatamente o que significava, mas o medo em sua voz dizia tudo. Ele se apega aos que veem, continuou. E agora ele sabe que você viu. Meu estômago revirou. E o que eu faço? Ela parou. Seus olhos evitaram os meus. Reze para que ele perca o interesse. E nunca, nunca durma com os pés descobertos. Engoli em seco. Olhei para meus pés, ainda úmidos da lavagem. Algo dentro de mim dizia que não seria o suficiente. Naquela noite, dormi com todas as luzes acesas. Mas o sono nunca veio. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia um riso abafado. Meus pés estavam cobertos, firmemente presos sob o cobertor, mas eu ainda sentia o peso sobre o peito. Eu nunca deveria ter voltado àquela casa. Fazia anos desde a última vez. Tentei enterrar as lembranças, ignorar os pesadelos e seguir com a vida.
Mas quando recebi a notícia de que minha avó havia falecido, não tive escolha. Era minha obrigação cuidar do que restava, organizar documentos, decidir o destino de uma casa que há muito tempo deveria ter sido abandonada. A viagem foi silenciosa. O carro cortava a estrada em meio à neblina, e um peso incômodo crescia em meu peito. A cada quilômetro percorrido, minha mente voltava àquela noite. O cheiro de madeira velha e terra molhada, o estalo do assoalho sob pés invisíveis, o sussurro que congelou meu sangue. Eu nunca falei sobre isso. Nunca contei a ninguém o que realmente aconteceu. O portão rangeu quando empurrei. A casa estava do jeito que me lembrava. Imponente, decrépita, com suas janelas negras como olhos vazios me observando. O vento frio soprou, e um arrepio subiu pela minha espinha. Respirei fundo e segui em frente. Dentro, o ar era pesado. O cheiro de mofo misturado a algo doce, podre, enchia meus pulmões. As paredes ainda estavam marcadas por rachaduras que pareciam veias, pulsantes na penumbra. Cada passo que eu dava ecoava pelo corredor, trazendo de volta um eco de lembranças que eu preferia esquecer. A sala principal estava quase intocada. Os móveis cobertos de poeira, os retratos familiares ainda pendurados, seus olhos vazios acompanhando meus movimentos. Mas foi quando entrei no quarto dela que senti. O ar ali era diferente. Mais denso. Como se algo estivesse esperando. Minha avó sempre dizia que a casa pertencia a ela. Não a minha mãe, não a mim. A ela. Quando criança, eu achava que era uma forma de dizer que ela era a matriarca. Mas naquela noite, quando acordei com um peso sobre o peito, compreendi o que ela realmente queria dizer. O sussurro veio primeiro. Baixo, arranhado, como unhas em madeira. Então, a pressão. Um frio cortante se espalhou pelo meu corpo enquanto algo invisível me prendia ao colchão. Eu quis gritar, mas minha voz não saiu. E foi então que vi. Na penumbra do quarto, uma silhueta se formava. Alta, magra, os contornos indistintos, mas os olhos eram um buraco negro, um vazio que me sugava. O cheiro doce e podre se intensificou, e meu coração martelava tão forte que pensei que fosse parar. A figura inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. E então, sussurrou meu nome. Fugi naquela noite. Deixei tudo para trás. Nunca olhei para trás. Nunca mais voltei, até agora. Engoli em seco. O quarto parecia exatamente o mesmo. O espelho antigo refletia minha própria imagem pálida e hesitante. Mas algo estava errado. A porta atrás de mim estava entreaberta quando eu tinha certeza de tê-la fechado. O silêncio foi interrompido pelo estalo do assoalho. Um som leve, como se alguém estivesse se aproximando devagar. Meu corpo ficou rígido. A luz piscou. Um frio gelado subiu pela minha nuca, e a mesma sensação daquela noite me invadiu. Algo estava ali comigo. Me virei devagar. Nada. Mas então, no espelho, um vulto se formou atrás de mim. Os olhos vazios. O sorriso distorcido. E antes que eu pudesse reagir, a voz arranhada sussurrou de novo. Você voltou. A luz se apagou. Tudo começou com um simples presente. Um anel de prata antiga, encontrado em uma feira de antiguidades, pequeno demais para ser notado, mas intrigante o suficiente para despertar minha curiosidade. O vendedor, um homem de olhar cansado, hesitou antes de me entregar o objeto. Cuidado com isso, murmurou, mas eu apenas ri, achando que era parte do teatro para aumentar o valor da peça. Naquela noite, enquanto segurava o anel sob a luz fraca do abajur, senti um arrepio estranho percorrer minha espinha. Havia algo na textura do metal, um calor sutil que não fazia sentido. Ignorei o desconforto e deslizei o anel no dedo. Foi um erro. Os primeiros sinais foram sutis. Sonhos inquietos, sombras se movendo pelo canto da visão, sussurros distantes que pareciam ecoar dos cômodos vazios da casa. Mas então, as coisas começaram a mudar de verdade. A porta do meu quarto se abria sozinha à noite. O espelho do banheiro refletia algo que não estava lá. E, o pior de tudo, o anel,
ele nunca mais saía do meu dedo. Tentei de tudo. Água, sabão, óleo, nada fazia o anel deslizar. A pele ao redor começou a ficar avermelhada, latejante, como se o metal estivesse se fundindo a mim. Desesperado, fui a um joalheiro, mas assim que ele tocou no anel, um grito escapou de seus lábios. Seu rosto empalideceu, e ele recuou, murmurando algo sobre coisas que não pertencem a este mundo. Voltei para casa sentindo o peso invisível daquela coisa em minha mão. As sombras estavam mais densas agora. O ar, mais pesado. E, então, vieram as vozes. No início, eram sussurros incompreensíveis, mas logo começaram a chamar meu nome. Elas vinham de dentro de mim. Do anel. As noites se tornaram um tormento. Eu acordava com marcas em meu corpo, como se mãos invisíveis tivessem me segurado durante o sono. O reflexo no espelho já não me pertencia. Meu rosto parecia estranho, distante, como se algo dentro de mim estivesse mudando. Em desespero, procurei o vendedor da feira. Mas, ao descrever o anel, o homem empalideceu. Se você já o usou, não há mais volta, ele disse, a voz carregada de uma tristeza sombria. Ele escolheu você. Agora, ele nunca o deixará. Recusei-me a aceitar aquilo. Peguei uma faca e tentei arrancá-lo do meu dedo, mas a lâmina quebrou ao tocar o metal. Era como se o anel estivesse vivo, pulsando contra minha pele. Naquela noite, dormi com a sensação de que algo rastejava sob minha carne. Acordei com um grito preso na garganta. A dor no dedo era insuportável. A pele ao redor estava negra, necrosada, como se algo estivesse sugando a vida de mim. E então eu vi. Pequenas rachaduras começaram a se abrir no metal, revelando um olho que me observava de dentro do anel. O horror me dominou. Tentei serrar o próprio dedo, mas antes que pudesse fazê-lo, a voz sussurrou: agora, você é parte de mim. A última coisa que me lembro foi de cair no chão, as sombras se estendendo para me envolver. Quando acordei, algo estava diferente. O anel ainda estava ali. Mas eu não era mais o mesmo. Meu reflexo no espelho sorriu para mim. E eu não sorri de volta. Tudo começou com um chamado. A ligação veio tarde da noite, um número desconhecido piscando na tela do celular. Uma voz baixa e distorcida sussurrou meu nome, e então a linha caiu. Meu coração acelerou, mas tentei ignorar. Talvez fosse um trote. Talvez fosse apenas minha mente pregando peças. Mas a sensação de que algo estava errado não me deixou dormir. Na manhã seguinte, uma mensagem apareceu no espelho do banheiro, escrita em um vapor que não deveria estar ali: venha me ver. O choque foi instantâneo, e um arrepio percorreu minha espinha. Minha primeira reação foi negar, convencer-me de que era alguma brincadeira estúpida. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que aquilo não era um erro. Alguém estava tentando se comunicar comigo. Ou melhor, algo. As noites seguintes foram um pesadelo. O silêncio da casa não era mais um refúgio, mas sim um palco para os sussurros que se tornavam mais frequentes. Eu os ouvia dentro das paredes, no rangido dos móveis, na brisa gelada que passava por debaixo da porta. E então vieram as sombras. No começo, eram apenas vultos no canto do olho. Pequenos borrões escuros que se moviam quando eu não estava olhando diretamente. Mas com o passar dos dias, elas ficaram mais ousadas. Aproximavam-se. Tocavam-me. Na quarta noite, acordei com dedos frios envolvendo meu tornozelo. Gritei, chutando o ar, mas não havia nada ali. Decidi que precisava de respostas. Pesquisei sobre a casa, sobre o número desconhecido, sobre qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. E foi então que descobri. A história daquele lugar era manchada por uma tragédia esquecida. Décadas atrás, uma mulher desaparecera ali. Seu nome era Ana, e seu corpo nunca foi encontrado. Os vizinhos diziam que ela ainda vagava, buscando companhia. Naquela mesma noite, minha porta se abriu sozinha. Eu estava sentado na sala, tentando não enlouquecer, quando ouvi o rangido lento da madeira.
Um arrepio percorreu meu corpo. Levantei-me, hesitante, e segui o corredor escuro. Quando cheguei ao quarto, vi a marca de uma mão sobre o espelho, como se alguém houvesse acabado de tocá-lo. E então, meu celular tocou. Atendi com a respiração presa. Você veio me ver, disse a voz do outro lado. O sangue fugiu do meu rosto. Era ela, Ana. No segundo seguinte, a luz apagou. O quarto foi tomado por uma escuridão sufocante. Eu não estava sozinho. O ar ficou denso, pesado. Um cheiro de terra molhada invadiu minhas narinas. E então, senti. Dedos gelados roçaram minha nuca. Virei-me, mas só havia escuridão. O som de uma respiração fraca encheu o quarto. Meu coração martelava dentro do peito. Corri até o interruptor, mas quando a luz voltou, ela estava lá. Uma figura feminina, pálida e deformada, pairava no canto do quarto. Seus olhos eram poços negros de vazio, a boca se movia sem som e sua mão esquelética se estendia para mim. Tentei gritar, mas não consegui. Minhas pernas não obedeciam. Era como se algo me puxasse para o chão, me prendesse ali. E então, ela sussurrou: "Não quero mais ficar sozinha." A última coisa que lembro é do toque dela em meu rosto. Um frio cortante que me puxou para um vazio impenetrável. Quando acordei, era dia. Minha casa parecia a mesma, mas algo dentro de mim estava diferente. O silêncio agora era denso. A sombra que antes me observava, agora se movia comigo. E todas as noites, quando olho no espelho, vejo seu reflexo ao lado do meu. Tudo começou com um sonho. Eu estava em um lugar desconhecido, um campo vasto e sem fim, envolto por uma névoa espessa. No horizonte, uma figura imóvel me observava. Não conseguia ver seu rosto, mas sentia seus olhos cravados em mim. Quando tentei me mover, percebi que meus pés estavam presos ao chão. O desespero cresceu dentro de mim quando a figura começou a se aproximar, lenta e inevitável. E então, antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi sua voz. Seu tempo acabou. Acordei ofegante, com o coração disparado. Olhei para o relógio ao lado da cama. 3h33 da manhã. O número me incomodou, mas tentei ignorar. Apenas um sonho ruim, eu disse a mim mesmo. Mas, ao me levantar para beber água, algo no espelho chamou minha atenção. Havia um número escrito no vidro embaçado: 72 horas. Meu corpo gelou. Eu não escrevi aquilo. A princípio, tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez alguém estivesse brincando comigo. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil era ignorar os sinais. O telefone tocava, e quando atendia, só ouvia uma respiração do outro lado. Sombras se moviam pelos cantos da casa. E então veio a segunda noite. Dormi tarde, tentando afastar o medo, mas fui despertado novamente às 3h33. O mesmo pesadelo. O mesmo campo nebuloso. A mesma figura imóvel no horizonte. Dessa vez, ele estava mais perto. 48 horas, disse a voz, e meu corpo paralisou. Acordei em um salto, suando frio. Olhei para o espelho, e lá estava a nova contagem. 48 horas. O pânico tomou conta de mim. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Vasculhei a internet, procurando qualquer coisa sobre sonhos premonitórios, maldições, sinais da morte. Encontrei histórias sobre pessoas que viram sua própria contagem regressiva e desapareceram sem explicação. Mas não era possível, certo? Isso não podia ser real. Mesmo assim, eu sentia. Algo estava errado. Algo estava vindo. No terceiro dia, a figura apareceu quando eu estava acordado. O dia foi um inferno. Tudo parecia errado. As pessoas olhavam para mim de maneira estranha. O mundo ao meu redor parecia mais escuro, mais pesado. Ao voltar para casa, vi um reflexo na janela do carro. No meio da rua, entre as pessoas, lá estava ele, parado, olhando para mim. E então, piscou. Naquela noite,
evitei dormir. Mas era inútil. O sono veio, e com ele, o pesadelo. O campo estava mais escuro. A névoa, mais densa. A figura, ainda mais próxima. 24 horas, ele sussurrou, e meu corpo se recusou a se mover. Acordei sufocando, tentando respirar, tentando acreditar que aquilo ainda era só um sonho. Mas quando olhei para o espelho, a nova contagem estava lá. 24 horas. Pensei em fugir, ir para longe, mudar tudo. Mas como se foge de algo que não se pode ver? Como se escapa do inevitável? As últimas horas foram um tormento. Cada segundo que passava era um passo a mais em direção ao desconhecido. Quando a noite chegou, minha mente já estava um caos. O relógio marcava 3h32. Apenas 1 minuto. Segurei minha respiração, esperando. O último segundo chegou. O silêncio foi absoluto. Nada aconteceu. Soltei o ar, rindo nervoso. Talvez tivesse sido um delírio. Talvez. O toque do telefone cortou meus pensamentos. Atendi com mãos trêmulas. Hora de ir, disse a voz. Então, a porta atrás de mim se abriu sozinha. O mundo escureceu. Agora, estou aqui. Onde? Não sei. Tudo é sombra. Tudo é vazio. Mas sinto que não estou sozinho. Há outros sussurrando ao meu redor, esperando. Esperando por alguém como eu. Esperando por você. Eu nunca acreditei no impossível até aquela noite. Tudo começou de forma sutil, pequenos detalhes que pareciam errados, mas que eu ignorava. Um objeto fora do lugar, um som estranho ecoando na casa vazia, uma sensação persistente de que algo estava me observando. Mas quando percebi o que realmente estava acontecendo, já era tarde demais. A primeira vez que a vi foi pelo canto do olho. Um vulto escuro, imóvel, parado no corredor. Quando virei a cabeça, nada estava lá. O coração disparou, mas eu me convenci de que era um truque da mente cansada. Só que então aconteceu de novo. E de novo. Sempre no mesmo lugar, sempre apenas um instante antes de desaparecer. Passei a evitar aquele corredor. Meu instinto gritava que algo estava errado. Mas, na terceira noite, entendi que fugir não era uma opção. Acordei com uma sensação sufocante, como se um peso estivesse sobre meu peito. Quando meus olhos se acostumaram à escuridão, vi. Ela estava lá. Não como um vulto. Não como uma sombra. Mas de pé, ao lado da cama. Observando. Eu queria gritar, mas meu corpo não respondia. Ela não se movia, não respirava. Apenas estava ali. No instante seguinte, as luzes piscaram e, quando voltaram ao normal, ela havia sumido. Pulei da cama e corri para acender todas as luzes da casa. Mas nada estava fora do lugar. Nada indicava que aquilo havia sido real, exceto pelo espelho. No vidro embaçado, como se alguém tivesse passado os dedos ali, uma mensagem: "Eu vejo você." A partir daí, tudo piorou. Ela não estava mais limitada ao corredor. Começou a aparecer nos reflexos, sempre parada, sempre olhando. No vidro do forno, na tela do celular quando ele apagava, na superfície da água enquanto eu tomava banho. Ela não se movia, mas estava cada vez mais perto. Passei a dormir com as luzes acesas, a evitar espelhos. Mas nada disso adiantava. Certa noite, enquanto tentava me convencer de que tudo era fruto da minha imaginação, recebi uma ligação. O número era desconhecido. Atendi, com a respiração presa. Do outro lado, apenas silêncio. Então, um sussurro: "Estou atrás de você." Gelei. Olhei ao redor, mas a casa estava vazia. Corri para verificar cada porta e janela. Trancadas. Mas, ao voltar para o quarto, meu sangue gelou. O espelho, antes vazio, agora refletia algo que não deveria estar lá. Ela, bem atrás de mim. O medo me consumiu. Eu queria fugir, mas para onde? Como se foge de algo que aparece em qualquer lugar, a qualquer momento.
Comecei a me perguntar se eu estava enlouquecendo, se ela era real ou apenas um delírio. Mas então, outra mensagem apareceu, desta vez escrita na parede do quarto: "Isso não é um sonho." Eu queria acreditar que havia saída, mas toda vez que tentava escapar, algo me puxava de volta. As luzes piscavam. Os móveis rangiam. Meu próprio reflexo parecia distorcido, como se eu já não pertencesse mais à minha própria realidade. Na última noite, tudo ficou claro. Acordei em um quarto que não era mais meu. As paredes estavam erradas, o teto parecia longe demais, o chão tinha um tom que eu não reconhecia. Levantei-me, sentindo o coração martelar. Algo estava diferente. Olhei ao redor e, no canto, ela me esperava. Mas, dessa vez, se moveu. Foi apenas um passo. Mas foi o suficiente. Agora, estou aqui, preso em um espaço que não compreendo, onde o tempo não existe e as sombras sussurram meu nome. Não sei onde estou. Não sei se ainda sou eu. Mas sei que ela continua aqui, sempre me observando, sempre esperando. E sei que, em breve, ela vai encontrar você também.